Olá, boa noite. Qual o tema na área? Mais uma terça-feira. Hoje é dia de live aqui no Projeto Qual o Tema. Hoje estaremos recebendo o Rodrigo Morgantini, que fala sobre as crises estruturais do capital e o processo histórico de precarização do trabalho. Vamos esperar aqui. Seus entradas. Boa, seja bem-vindo. Maria, seja bem-vinda. Boa noite. Deixa eu aguardar aqui os convidados, as pessoas também entrarem na nossa live. E aí, damos isso então. Cris, seja bem-vinda, uma boa noite. Vamos esperar aqui nosso convidado, ainda não entrou. E aí a gente então inicia a nossa live. Falando então das crises estruturais do capital e o processo histórico de precarização do trabalho. Rodrigo já entrou, fazer a solicitação aqui, para então a gente iniciar nosso bate-papo. Opa, Rodrigo não está aparecendo aqui para mim solicitar você. Não estou conseguindo convidá-lo. Rodrigo, se você tiver aí, dá um oizinho aí no comentário, que eu não tô te achando. Ou faz a solicitação para mim, por favor. Não tá aparecendo aqui. Tá dando então. Pra gente iniciar. Opa. O Rodrigo não está. Opa. Aqui. Convidar. Consegui fazer a solicitação. Olá, Rodrigo, tudo bem? E aí, tudo bom? Boa noite, tá me escutando bem? Tô sim. Também tô te escutando. Rodrigo, primeiramente queria te agradecer, né, por ter topado participar aqui do projeto. Eu que agradeço. Agradeço o convite aí. Obrigado mesmo. Agradeço também a todos que estão nos assistindo, participando aqui conosco dessa live. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite. Rodrigo, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Bom, meu nome é Rodrigo, né? Como ele já falou, eu sou recém-formado no curso de História. A minha primeira formação foi em Teologia e eu tenho uma pós-graduação em Ciências da Religião. É, Ainda não leciono, mas pretendo continuar a estudar, né? A fazer o mestrado na área de pesquisa. E estou decidindo ainda por onde que eu vou, qual caminho que eu vou seguir, mas é, quase decidido que é nessa área do trabalho. Só não sei se é realmente em história ou em sociologia. Estou decidindo isso Uhum. ainda. Quase história ainda, né? E a universidade que eu pretendo é a UF, né? Eu nem perguntei se tá me escutando bem, porque eu botei o fone agora. Tô. Tá dando para escutar numa boa? Aham. Ah, então beleza. Tranquilo. É isso. Ótimo.
Já me identifiquei aqui, eu vou começar a cursar a Ciência das Religiões agora, fazer a pós. Ah, vai? Aonde? Lá na UFJF? Isso, falei. Isso aí. Eu ia fazer lá também. É, Eu tentei fazer, mas eu me ferrei em inglês. Aí eu fui pra história. é. Eu nem tentei o mestrado, tentei a especialização primeiro. E Desculpa, é muito fale bom, cara. o que te levou então a fazer história? Cara, tu quer que eu seja sincero? Pode ser. Primeiro, a primeira foi porque na área de teologia e ciências da religião, e eu não quero te desanimar com isso, logicamente, eu não vi futuro nenhum no sentido financeiro, né? Uhum, De desempenhar vamos dizer, na área de pesquisa ou na área para lecionar, né? Na área para dar aula, né? uhum, Sobre isso no ensino público. Eu não vi nenhuma perspectiva quando eu terminei o curso. E isso me desanimou bastante, né? Não vou mentir, é verdade. Isso me desanimou porque a gente não vive só de encantamento, né? Daquilo que a gente gosta, mas a gente tem que sobreviver, né? E até o meu trabalho fala sobre essa sobrevivência difícil que a gente luta diariamente. E história, eu sempre gostei de história, né? Na verdade. E eu fui para teologia e ciências da religião porque eu era de igreja, eu era de uma igreja protestante, igreja metodista wesleyana, tal. E a princípio eu me sentia vocacionado para ser pastor, e logo depois eu descobri que eu não era vocacionado, que aquele não era o meu caminho. Então eu juntei o útil ao agradável, né, cara? Eu fui para um curso que eu sempre gostei e que eu entendia que complementava tudo aquilo que eu estava buscando para mim, né? uhum, Eu sou muito grato no sentido de ter feito o curso de Teologia e Ciência da Religião, porque eles abriram os meus horizontes para a área de pesquisa, é, para a área de ensino, mas eu me encontrei de fato na história, né, cara? Eu me encontrei de fato na história, então é a área que eu estou tentando. sim, muito bom. E o porquê desse tema, então? Agora pode falar um pouquinho sobre a escolha do tema. Então, cara, a escolha do tema, ela é, bom, desde então dessa minha epopeia toda, de ter saído da igreja, não ser mais uma pessoa que nutre uma fé num Deus como é constituído pela igreja, é, eu me encontrei com o marxismo. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um aspirante a marxista. Eu tenho estudado desde então o marxismo e tenho o marxismo como um método para poder entender a vida, poder entender, analisar é, as estruturas da vida, né? As estruturas econômicas, a estrutura das opressões. E como eu sou um cara que sempre gostei de estar engajado em alguma coisa, na igreja eu sempre fui, Uhum, o marxismo ele abriu muitas as portas e esse é um tema que é diretamente ligado à questão marxista, né? Porque eu vou fazer uma crítica baseada em Marx, né? E a questão do trabalho, que ela é intrínseca a todos os que vivem nesse sistema capitalista, sim, né? Então, como eu sou um trabalhador terceirizado, que é açoitado diretamente por essas questões que eu vou dar uma passada aqui agora na live, então esse é um tema que me toca profundamente, como toca a todos, né? sim. É algo que vem da sua busca, né? Isso que eu acho mais legal. Sim, sim. Rodrigo, agora fica à vontade para falar do seu tema, tá? Você Tá tem bom. aí cerca de 1 hora. Beleza. Bom, eu vou falar sobre a centralidade do trabalho no primeiro capítulo e a formação do homem como um ser social, Uhum, né? Para essa empreitada, eu vou buscar falar a partir dos clássicos da sociologia, os pais formadores da sociologia, com uma leitura bem rápida, é lógico, porque não dá para abarcar toda a obra desses pais formadores da sociologia, que é o Emile Durkheim, o Max Weber
e o Karl Marx, né? Mais uma passada para poder entender o que eles entendiam, de certa forma, sobre o trabalho e a sua centralidade. Eu vou começar pelo Emile Durkheim, que vai ter o trabalho como um fato social. E um fato social presente em todos os tipos de sociedade, que era o tipo de análise que Durkheim fazia, né? Ele vai falar que quanto mais especializado é o trabalho, mais formas de dependência ele vai desenvolver, né? E ele vai falar que essas formas de dependência, quando ela se trata das relações entre os donos do meio de produção, que não é o termo que ele usa, e o proletariado, que são as pessoas que trabalham, ela vai ser uma relação de dependência totalmente funcional. Mas por que ele vai falar que é funcional? Porque ele entende que os fatos sociais eles servem para manter a coesão social. Isso é um fato que não, o termo não é o mesmo usado por todos, mas é um fato que os pensadores vão falar muito sobre essa questão da coesão social, da sociedade equilibrada, essas coisas. Durkheim vai falar sobre isso, vai falar que essa relação de dependência ela vai fomentar uma maior coesão social, ou seja, ela vai manter uma sociedade mais equilibrada. O que eu vou entender do Durkheim? Que ele entende que essa situação entre os donos de meio de produção e o proletariado é uma situação que mantém essa sociedade coesa. Não vai levar, se mantiver dessa forma, a um caos social qualquer, a um desequilíbrio social qualquer, né? Aí, antes de passar para o Max Weber, eu vou falar sobre uma concepção paternalista cristã. Ou seja, essa concepção paternalista cristã, ela entendia que o Estado ele interveio nos processos econômicos para justificar uma interpretação medieval cristã, segundo a qual Deus ele vai conceder às pessoas afortunadas, às pessoas com bens, uma responsabilidade sobre toda a comunidade, sobre toda a sociedade. Elas tinham uma obrigação moral de ajudar essa sociedade a se manter coesa, primeiramente, e ajudar os menos abastados. Né? E é lógico, é uma concepção lógica dentro desse âmbito cristão. Né? O desejo de acumular riquezas é, esse desejo de acumular riquezas visto pela paternalística cristã é uma questão que eles criticavam, porque o acumular riquezas para eles era visto como avareza, como falta de compromisso social, falta de compromisso comunal. Então eles criticavam isso. É lógico que com o desenvolvimento da sociedade, os liberais eles vão criticar essa posição paternalística cristã e não vão entender que o acúmulo de riquezas seja algo ruim, né? Eu vou dar só uma lida aqui para poder entender melhor. Foi necessário elaborar novos conceitos filosóficos e ideológicos para que justificassem moralmente o individualismo, a ganância e a busca de lucros. Ou seja, os liberais entendiam que a ganância ela era necessária para que houvesse um desenvolvimento dessa sociedade que estava se formando, que era a sociedade capitalista. Então, esse conflito intelectual entre essas vertentes ela foi resolvida quando os liberais conseguiram extirpar esse tipo de pensamento para que essa sociedade avançasse, de certa Uhum. forma, né? Ô, Rodrigo, um comentáriozinho. Beleza. Nesse momento que a gente vai ver que Max Weber ele vai dizer, né, que pro protestante, né, quanto mais você tem, mais abençoado por Deus você é. Justamente. Você quer falar mais alguma coisa? Pode Não, falar. não, era só essa mesmo, porque aí faz essa relação, né, de troca, né, o que era riqueza fica ruim, agora a gente bota como abençoado, né? Sim. Essa concepção, é, a partir da questão do protestantismo, né?
que é onde Max Weber vai falar, né? Ele não fala só a partir disso, mas ele também fala a partir dessa concepção do cristianismo protestante que estava se desenvolvendo nesse momento. Ele vai entender que a pessoa que acumula, ela acumula porque ela trabalha. Ou seja, a questão do trabalho, a partir de Max Weber, é totalmente importante porque o trabalho ele vai construir essa sociedade que estava se desenvolvendo. E a pessoa que trabalha, ela tem um compromisso com essa sociedade, né? Como a gente já disse, ela tem um compromisso com a sociedade, mas não no sentido paternalista cristão. Ou Uhum. seja, ela não tem esse compromisso em dividir os lucros dela com a sociedade. Mas ela gera, no sentido em que Max Weber está dizendo no livro, ela gera os meios pelos quais eles vão acumular, né? Uhum. Não sei se ficou bem Não ficou claro. esclarecido. Então o Max Weber vai entender que a pessoa que trabalha e ela consegue acumular, ela está sendo abençoada por esse Deus. Porque esse Deus tá provendo a ela a prosperidade, né? Que é o termo que ele vai usar. Essa prosperidade ela vem do trabalho. Também tem a questão do trabalhador daquela época, por ser um cristão, ele ser uma pessoa focada no trabalho, ele não se deixava levar ou não caía para a questão moral da bebedeira, do gasto de dinheiro à toa, com coisas supérfluas. Eles entendiam que o trabalho levava essa pessoa a acumular, porque primeiro ele era obediente a esse Deus, e na questão moral esse Deus ensinava a essa pessoa a ser centrada no trabalho, a não gastar, a não ter bebedeira, vícios, essas coisas, que é mais uma questão moral que vai de encontro com o cristianismo mesmo, né? É, Aí eu vou falar que a lógica que impera é de que o trabalho árduo e disciplinado, que é o que eu estava falando agora, acompanhado de uma vida regrada e sem excessos, podem trazer êxito profissional considerado sinal de fé e salvação espiritual. Ainda não tinha falado dessa questão da salvação espiritual, que é o objetivo do cristão, né? De ser salvo, né? Desse mundo, esse mundo caótico e caído, né? Eu também agora vou falar rapidamente sobre os princípios, algumas palavras que norteiam a formação desse liberalismo clássico, né? O liberalismo clássico ele postulava algumas premissas. Todo homem é egoísta, frio, calculista, essencialmente inerte e atomista. E alguns outros filósofos ainda vão falar que esse homem ele tem um desejo por prazer e um esforço enorme para evitar a dor. Por que eles vão falar isso? Porque eles vão falar que essas questões, o sentido delas é fazer com que esse homem trabalhe, com que esse homem produza, para que ele não caia nessas questões, para que ele evite a dor e para que ele possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Então ele vai falar que, portanto, o prazer e a dor funcionam como motivadores das ações humanas, individuais, e sem estas o indivíduo cairia no ócio. E o ócio é uma questão que é totalmente, como é que eu posso falar, julgada, vista como algo totalmente negativo, porque era uma sociedade que estava capitalista que estava se desenvolvendo e o ócio é visto como algo de uma pessoa que não estava compartilhando dessa cosmovisão de produção, de tudo isso, né? Ela estava atrapalhando essa sociedade. Pode falar. Está É isso fechado o teu mesmo, microfone. desse tempo, né? Eu acho muito interessante essa questão, né? Eles achavam que essa inércia, né? Você fazer nada ali com aquilo, era algo prejudicial, né? Não entendi, Não, desculpa. eu acho que eu Repete. me confundi aqui. Nessa parte que você está falando aí do. Opa, tá bugado? Não, não, agora vai. Pode ir. Talvez travou aqui. Nessa parte que você fala do ócio, né? Que eles têm essa relação de achar que é algo ruim ou cair na rotina, não sei se é algo assim que eu entendi. Uhum. Mas
que acaba fazendo com que também que pegava essa parte, né, da religiosidade para cima deles, né? Porque quando você está trabalhando, você não pensa nas outras coisas, como você disse, né? Você não tem tempo, né? Então, Teoricamente não. Bom, aí ele também vai falar aqui sobre a ambição, mas a ambição, ele vai fazer um recorte de classe, né? A ambição, ela vai mover o que ele vai chamar aqui de homens de valor, homens de posição superior, que são os burgueses, né, uhum, na crítica marxista. Essa ambição ela é positiva, porque essa ambição vai gerar um sentimento e uma mentalidade de produção, de conquista, de avanço, né? Então essa ambição ela é positiva nessa questão. Ele vai falar também que a questão da divisão do trabalho, ela constitui o alicerce fundamental da doutrina econômica do liberalismo clássico, né? O egoísmo era a mola propulsora das motivações dessa sociedade de indivíduos. E aqui entra uma palavra que até então não tinha entrado, que era indivíduos, individualidade. A sociedade era vista como uma sociedade comunal, né? Uma sociedade onde ela se importava com o todo. uhum, E essa sociedade começa a se transformar a partir da formação do capitalismo e da escola e da filosofia liberal, uma sociedade individual, uma sociedade individualista. O princípio de competição e rivalidade para a doutrina econômica liberal, ela se apoia nessa ideia, né? Então, quando ela expressa isso, é uma competição entre esses burgueses, esses donos dos meios de produção, e isso é benéfico para a sociedade e para os indivíduos. Aí, por que isso é benéfico? Porque vai fazer com que eles façam essa competição, os burgueses eles façam essa competição entre si, que eles investam mais nos seus meios de produção e que eles produzam mais, produzam mais produtos, né? Tenham mais, uma gama maior de produtos e que esses produtos eles tenham maior qualidade para o mercado consumidor, então eles veem isso como totalmente positivo. Aí eu vou partir para o que Marx entende sobre o trabalho, né? A centralidade do trabalho em Marx. Marx vai falar que o trabalho é a forma como o homem constrói a sua história mediando as ações para transformar a natureza a qual está inserido. O que eu entendo que Marx quer dizer com isso? Marx vai entender que a centralidade do trabalho está quando o homem, ao ter o contato com a natureza, ele consegue transformar essa natureza através da sua criatividade e da sua força física. Quando o homem consegue transformar essa natureza, quando o homem consegue driblar as adversidades naturais, quando ele consegue fabricar instrumentos, tipo uma machadinha, ou qualquer outra coisa que consiga fazer com que ele drible essas adversidades ou que ele resolva problemas, isso muda o meio em que ele vive. Por uhum, isso que Marx entende que o trabalho é central na formação do homem, porque ele muda a sociabilidade desse homem. Que Marx entende que não seja um homem deslocado, mas é um homem comunal. Ou uhum, seja, ele muda a sociabilidade daquela comunidade ao trabalhar, ao fazer trabalhos, ao mudar o meio que ele vive, né? E ele vai desenvolver toda a sua criatividade dentro dessa concepção. Aparecem os problemas e o homem trabalha e fabrica para driblar esses problemas e desenvolver a sua comunidade, né? uhum. É, Na formação do seu ser social, aí foi o que eu já falei, o homem passa a dominar a natureza através de sua força física e de sua capacidade de planejar e imaginar. Sendo assim, revela-se como um ser que pensa e existe. Porque quando o homem trabalha e transforma a natureza, ele é a prova de que ele pensa e de que ele uhum, existe, de que ele é que ele é um ser que está ali, que está ocupando o espaço, que está pensando e que está desenvolvendo. sim. O trabalho ele tem um pressuposto imperativo, que é o planejamento e a imaginação, e ela objetiva um fim estabelecido. É o que Marx vai mostrar que diferencia o trabalho humano do trabalho animal. Quando Marx usa o exemplo Uhum, das abelhas, que elas fazem a colmeia,
mas elas não planejam a colmeia, elas não veem o fim de como a colmeia vai ficar, mas elas fazem por instinto. O homem planeja e ele já tem o vislumbre do fim daquilo que ele planejou. Então é o diferencial que Marx vai ver do trabalho humano para o trabalho animal. Aí eu vou falar que a gente tem como prova da centralidade do trabalho na concepção marxista e na formação do ser social, quando o homem vai para a caça e vai para a pesca, ele produz os instrumentos que ele precisa usar para fazer isso. E ao desenvolver esses instrumentos e conseguir caçar, o homem muda a sua alimentação. Porque até então esse homem, a alimentação dele era baseada em vegetais e frutas. E o homem começa a comer proteína animal. Então a constituição física desse homem começa a mudar. Né? Então isso é uma prova da centralidade do trabalho para influenciar toda a sociabilidade desse homem. Né? Sim. Aí o Marx vai falar que destaca, a partir do trabalho, o homem reproduz a materialidade da sua existência. O trabalho é o ponto de partida do processo de humanização, né, desse próprio homem. A materialidade histórica dos homens no mundo objetivo é a categoria precursora do ser social, constituindo sobre a natureza sua vontade e afastando as barreiras naturais e fundando a sociedade humana, que foi o que eu já falei agora. Você Sim. tem alguma coisa para falar? Não, Alguma... não, é interessante que a gente vê, né? Que a televisão marxista, né? No Marx, o homem já vem trabalhando desde o começo, né? Quando ele começa a ver na natureza a possibilidade de algo que vai ser bom e benéfico para ele, né? Como uma alimentação e tal, ele já vai usando toda essa estrutura, né? Você é cristão, né? Sim. Sim. Bom, por que às vezes isso é meio que não é uma novidade, mas é uma questão que traz uma reflexão, né? Porque na grande maioria dos cristãos, eles entendem a coisa como dada, né? Uhum. E o homem só começa a trabalhar depois que pisa na bola. Então isso traz uma reflexão, porque daí você entende que, bom, a partir do Uhum. conceito marxista, né, o homem já no mundo já teve que desenvolver o trabalho, já teve que transformar todo o meio que ele vivia, porque senão, né, já era, né? Isso. Esse homem já era. Bom, eu vou pro, pro capítulo 1.1, que eu vou falar sobre uma reorganização societal liberal, né? Que é a reorganização dessa sociedade. Com o avanço da divisão do trabalho, há a desagregação e a reformulação na constituição dos grupos sociais e começa a mudar a forma como os indivíduos se associam. Ou seja, a partir do ideal liberal, essa concepção de sociedade começa a mudar, que foi o que a gente falou, uma Uhum. sociedade de indivíduos, né? Todas as formas de produção posteriores ao final da propriedade comunal, porque não havia ainda a propriedade privada, elas conduziriam à divisão da população em classes diferentes. Ou seja, a classe burguesa, a grosso modo falando, e a classe proletária. A classe dos bem abastados e dos mal abastados, né? A gente pode usar, acho que esses termos dessa forma, acho que não tem nenhum grande problema. E esta ação configuraria um antagonismo entre as classes dominantes e oprimidas. A burguesia, ela dona dos meios de produção, ela passa a contar com o trabalho do proletário. Ou seja, ela começa a se beneficiar da classe que produz. Por que ela começa a se beneficiar? Porque ela é dona dos meios de produção e ela coloca essa classe ao seu trabalho, à sua vontade. Uhum. Né? É isso que o Marx vai chamar de luta de classes. E o Marx vai entender que essa luta de classes é o motor da história. Porque a partir do momento que na história se formula a divisão de classes, e que essas duas classes começam a conviver no processo histórico, essa luta, essa, esse embate de interesses dessas duas classes vão movimentar a história para frente.
Isso é o que Marx entende dessa concepção. Uhum. É lógico que a burguesia a todo custo vai tentar manter a coesão social que a gente falava. E Uhum. aqui está uma questão da qual o porquê eu gosto tanto de Marx, é porque Marx não vai coadunar com essa coesão social da forma como ela se dá. Porque a coesão social serve para manter o trabalhador sendo oprimido pela classe burguesa, não reclamando e entendendo que o papel dele é produzir mesmo, aceitar, e o burguês se sentar sobre as costas desse trabalhador durante toda a história. E Marx vai falar que não, que nem sempre a história foi dada dessa forma e que se ela foi construída, ela pode ser destruída. Então a luta de classes vai trazer uma concepção de que o trabalhador, de que a classe proletária, ela deve sim lutar pelos seus direitos, ela deve lutar contra a classe burguesa para que ela saia dessa situação de opressão, né? Dessa situação em que se encontra. Né? A classe burguesa, ela entende que só o poder econômico não mantém essa coesão social, não mantém a classe proletária no lugar dela trabalhando direitinho. Então, o que, que ela faz? Ela, em posse do poder econômico, ela toma conta do poder coercitivo e violento do Estado. Ela entende que o poder político é extremamente necessário para manter essa coesão social. E é o que a burguesia faz. Por isso, Marx vai fazer críticas ao sistema jurídico e às instituições e vai chamá-las de instituições burguesas, porque elas são voltadas para manter os interesses da burguesia, resumindo a grosso modo, para garantir o direito à propriedade privada, que nem sempre existiu. Entendeu? Então, Marx vai fazer essa crítica aguda às instituições, porque ele entende que as instituições são burguesas. Elas não estão ali para garantir uma igualdade, mas uma igualdade jurídica. Ou Uhum. seja, o burguês pode te ferrar, mas você vai ter ali o direito a recorrer. Mas isso não quer Sim. dizer que isso vai ser, que a decisão vai ser para o teu lado. Sim. Não, eu achei interessante porque ele falou que o que pode ser construído também pode ser destruído, né? Essa história das classes e tal. E isso acaba que a gente vê que as leis, as coisas protegem mais quem são os abastardos, né? E esquece da minoria, né? E o que ele queria é que tivesse algo que impedisse isso, né? Que desse para recorrer, né? Os direitos da população. Sim. Guardadas as devidas proporções e as análises e o método e o modo de se enxergar isso, Jesus lutou contra isso em todo momento. Sim. Jesus lutava contra essa desigualdade. Né? Ele era um crítico ferrenho contra as classes, mesmo que sendo as religiosas, dos fariseus, né? Uhum. E até dos ricos, né? Não quer dizer que Jesus odiava os ricos, mas ele entendia que os ricos oprimiam as outras classes, né? Então, a gente pode dizer que Jesus foi o primeiro revolucionário da história. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos maiores Muito. revolucionários da Sim. história. Bom, seguindo aqui, o Marx ele considera o trabalho um valor positivo para a humanidade, né? E o trabalho no capitalismo, e aí é a crítica que Marx faz, o trabalho no capitalismo ele é alienado. No sentido de que o resultado de sua produção, ou seja, na criação de valor, ela não pertence de fato a quem produz. O trabalho do proletariado, ou do proletário, ele vai ser um trabalho alienado pela burguesia. E aqui no texto ele vai dizer, mas ao detentor do capital, que é dono dos meios de produção e que compra a força de trabalho dessa grande parcela de trabalhadores, pagando um salário pelo tempo que levam para produzir, um salário injusto. Por que Marx vai falar sobre trabalho alienado? O trabalho alienado é um trabalho que não é um trabalho que o trabalhador realiza para si. Como eu falei lá no início da apresentação, não é um trabalho que ele usa para desenvolver a sociabilidade da comunidade e da sua individualidade,
para driblar os problemas que a natureza traz, ou para. Não é um trabalho que satisfaça intelectualmente e socialmente a esse trabalhador, mas é um trabalho que ele faz exclusivamente para atender a demanda que o burguês impõe sobre ele, porque a partir desse momento o trabalho dele é comprado e ele em si, como pessoa, é comprada por esse burguês. Então é por isso que Marx vai falar sobre trabalho alienado. A força de trabalho, a partir desse momento, se torna propriedade capitalista e, na mesma proporção, ela é objetificada, ou seja, ela já não é inerente ao trabalhador. Nesse processo, o Marx chama de alienação, que é o que a gente já falou, e qualifica a condição de homens que vivem essa situação, cujas ações passam a ter valor determinado pelos donos do meio de produção, que são os burgueses, em função das oportunidades de lucro e não das necessidades humanas. Que foi o que eu falei. Você trabalha para o seu patrão lucrar. Para o seu patrão, você é só uma engrenagem no meio da máquina. E ele te troca a hora que ele precisar. Sem dor, sem pena, sem choro. Então, essa relação, ela vai transformar a sociedade toda. É isso que Marx mostra. No capítulo 2, eu vou falar sobre as contradições e crises do capitalismo. Quanto tempo a gente tem ainda, cara? Temos ainda 25 minutos. Então eu vou dar uma corrida. É coisa pra caramba, vou dar uma pulada aqui. Bom, nessas contradições e crises do capitalismo, o lucro é o principal objetivo do capitalismo. Isso a gente já falou. Portanto, para o capitalista, toda forma de exploração e acumulação são justificáveis, que é o que a gente já falou lá em cima, e essa praxis denuncia a natureza destruidora do capital. O capital é feito para isso. Por isso que a gente vê muitas críticas ao capitalismo, e às vezes as pessoas pensam, são radicais, e se for no sentido que Marx fala de ir até a raiz dos problemas, nenhum problema. Mas quando se fala de radical, se fala com um tom pejorativo, de uma pessoa que não agrega, que quer destruir o que está posto. Mas, na verdade, o sistema capitalista ele é feito para oprimir, ele é feito para manter a classe trabalhadora produzindo. Com baixos salários, com tudo, mas produzindo, não interessa a tua situação. O Marx demonstra que a ambição pelo lucro e o consequente aumento da mais-valia são causas insuperáveis das contradições fundamentais entre o capital e o aumento da jornada de trabalho. Aí, para a escola clássica, eu cito aqui alguns expoentes que são o David Ricardo e o Adam Smith, as crises têm origem em acontecimentos externos ao seu funcionamento. Esse ponto é muito importante da gente entender por quê. Porque o liberal ele vai entender que as crises elas são geradas por elementos exteriores ao funcionamento perfeito e santo do capitalismo. Ou seja, a corrupção, o Estado deficitário, o Estado ineficiente, o trabalhador vagabundo que não gosta de trabalhar. Pegando do mínimo ao máximo, nada disso é produto do capitalismo. Isso são coisas fora do perfeito sistema e do perfeito funcionamento do capitalismo que interferem nesse funcionamento e que fazem o capitalismo ter suas crises. E essas crises afetam diretamente a sociedade. Marx vai totalmente ao inverso dessa proposição e vai falar que as crises elas são estruturais ao capital e ao seu funcionamento. Aí eu vou trazer um contexto histórico das crises aqui. A forma como o capital ultrapassa as próprias crises está baseada no aprofundamento da precarização das relações sociais e econômicas do trabalho. Isso é fato. Toda vez que tem crise, os primeiros a sofrer são os trabalhadores. E como é que eles sofrem? Redução de direitos, diminuição do salário, precarização da situação onde ele está trabalhando. Eles são os primeiros afetados. Também tem a questão do avanço tecnológico, né? Que ele efetiva o aumento do desemprego. Né? Ou seja,
O avanço tecnológico, ele substitui o trabalho humano em diversas situações. E ele vai produzir o que Marx vai chamar de um exército industrial de reserva. Você sabe o que é isso? O exército industrial de reserva são os desempregados. Hum, E eles são de fundamental importância para o funcionamento do capitalismo. Aí vão falar, Rodrigo, você está maluco. E eu vou falar por quê. Porque os desempregados, eles pressionam a classe trabalhadora a aceitar as condições que o capitalismo oferece para o trabalho. Se você não trabalhar, tem muita gente. Essa é a frase que você mais escuta. Se você não quiser trabalhar aqui, pega as tuas coisas e vai embora, que tem um monte de gente que já entregou currículo e está doida para trabalhar no teu lugar. sim. E você faz o quê? Você não quer ficar desempregado. A gente não, ainda mais agora que a gente não está numa situação de poder escolher trabalho. Isso dificilmente aconteceu no Brasil, ainda mais agora. Então você aceita as condições que te são oferecidas, sejam elas de baixo salário, condições de trabalho péssima, o que for, você vai aceitar, porque você não quer estar desempregado. Então a função desse exército de reserva é pressionar a classe trabalhadora a aceitar o que o capitalismo oferece. Eu vou Sim. fazer aqui, pode falar, pode falar. Nossa, é interessante isso, né? Porque aquela frase mesmo que tu falou, né? Se tu não quiser trabalhar, tem outro ali, tem vários querendo, né? Então a empresa nunca para, né? O capital nunca para, né? Porque sempre vai ter alguém para Justamente, fazer ele se justamente. movimentar. É por isso que esse papo de pleno emprego nunca cola, nunca Uhum, está na moda, entendeu? aham, Porque precisa, entendeu? Precisa ter. Eu não estou dizendo que é o objetivo final, mas ele se serve disso, né? aham. Aí eu vou fazer um apanhado histórico das crises e dos seus desdobramentos. Eu vou falar sobre a crise do petróleo em 70 e o início da globalização. Essa foi a grande crise precursora de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? O início da globalização e a crise do petróleo. A OPEP ela vai diminuir a oferta de petróleo no mercado mundial para valorizar os preços do barril, né? Essa ação da OPEP ela vai causar vários conflitos no Oriente Médio. Aí eu citei alguns: a Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur, Revolução Islâmica no Irã, Guerra Irã-Iraque, que durou um cacetão de tempo. E com essas crises, o preço do petróleo aumentou 400%. Né? Nesse momento de início de formação da globalização, estava acontecendo um movimento inverso, que era o final das políticas de bem-estar social, com o declínio do keynesianismo e a ascensão do neoliberalismo. Isso foi no início da globalização. Essas ações elas vão marcar profundamente esse período. Aí a gente vai ter alguns exemplos pontuados na história para a gente poder entender. Na Europa, a Inglaterra da Margaret Thatcher vai aderir ao neoliberalismo. Né? Ela era grande incentivadora, uma das grandes percussoras do neoliberalismo. Na América do Norte, o Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, e na América Latina, o grande ídolo do presidente do Brasil e do seu ministro da Economia, que é o Augusto Pinochet, né? Que aqui eles vão, no Chile, eles vão abraçar, felizmente, o neoliberalismo com a escola austríaca e com o senhor lá, Friedrich Hayek, né? Que até hoje é tido como um deus no meio do neoliberalismo, e a gente está vendo aonde que o neoliberalismo leva. O Chile entrou em convulsão porque não aguenta mais ter que pagar por tudo. Só falta pagar pelo ar que ele respira, mas paga-se por tudo. E os serviços até então não são mais satisfatórios e são caros. Nos Estados Unidos, o grande berço do capitalismo, a nação que todos, os Estados Unidos é um exemplo, você para fazer um tratamento dentário lá, se tu não tiver dinheiro, tu vai ficar banguelo.
Eu tenho amigos que moram lá que vêm para o Brasil para fazer tratamento dentário, porque não tem dinheiro para fazer lá, porque é muito caro. Qualquer sistema de saúde, qualquer coisa de saúde lá que esteja fora daquela questão do Obamacare é muito cara. Então, esses são os efeitos e os exemplos que o neoliberalismo produz, né? Porque a gente vê que é uma falácia. Para o povo pobre é uma falácia. Ele não é falácia para quem tem dinheiro no bolso para poder pagar. Mas para quem é pobre é uma falácia. Aí eu vou falar rapidamente aqui sobre a crise de 2008, que foi a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos e que ela afeta toda a economia global. Por que ela afeta a economia global? Porque já estamos a plenos pulmões de uma economia globalizada. Então, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar afeta todas as economias marginais, né? No sentido de que a economia principal nesse primeiro período é a economia dos Estados Unidos, é ela quem dita as regras, e as economias marginais são as economias da Europa, América Latina e tal, elas são afetadas por essa crise. Falta pouco tempo? Ainda temos 15 minutos. Então então vamos lá. As reestruturações do sistema produtivo, as crises do sistema capitalista afetam diretamente o sistema produtivo, como a gente já falou. Essas crises, o que elas vão fazer com o sistema produtivo? Sistema produtivo, quando eu falo aqui sistema produtivo, eu estou falando de Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Elas afetam o sistema produtivo e o capital precisa gerar um novo sistema produtivo. Então passa de Taylorismo para Fordismo, de Fordismo para Toyotismo. O que são o Fordismo e o Toyotismo, né? Resumindo, Taylorismo e Fordismo são praticamente a mesma coisa. É só ver o filme do Charlie Chaplin que você entende o que é um sistema fordista de produção. Todo mundo dentro da mesma fábrica, vamos usar o exemplo do carro, produz o carro todo lá dentro e as bancadas de produção, né? Cada funcionário exige um número maior de força humana de trabalho, porque a tecnologia até então não era tão avançada, e se produz o carro todo dentro daquela planta, daquela fábrica. O toyotismo já vai no sentido inverso. Ele subdivide todas as áreas de produção desse carro, ou seja, painel, lataria, motor, partes do motor, é tudo subdividido. E os funcionários também são subdivididos nessa questão. Então, por que se reorganiza? Porque tem um objetivo. No toyotismo, eles usam menos força de trabalho para produzir e produzem mais. E aumenta-se o exército de reserva. Então, o capitalismo ele sempre encontra esse escoamento, né, para poder se reorganizar. Vamos lá. Aí nós vamos ter, no capítulo 3, a precarização digital, ou seja, a uberização das relações de trabalho, que já é mais uma mudança nesse sistema produtivo. Eu vou ler porque aqui são dados, tá? A precarização alcança patamares assustadores, marcando um enorme retrocesso das condições de trabalho, salários e direitos. Para que se entenda melhor, segundo dados do DIEESE de 2009, cerca de 20% dos assalariados não desfrutavam das garantias trabalhistas, ou seja, garantias trabalhistas asseguradas pela CLT, que é algo falido para nós hoje em dia, que está acabando. E eles não tinham acesso aos benefícios da Previdência, não têm acesso aos benefícios da Previdência Social, nem são protegidos pelos acordos e convenções coletivas de trabalho. Por que eles não são protegidos? Porque eles não têm sindicato também. Agora está se formando alguns sindicatos, mas até então não se tinha sindicato. Então eles não eram beneficiados por essas convenções coletivas, né? Segundo dados do IBGE, em 2019, portanto antes da pandemia, logicamente, o país alcançou uma taxa de informalidade de 41% no trimestre, até dezembro de 2019, com 38 milhões e 700 mil trabalhadores atuando na informalidade. A taxa de informalidade média do ano de 2019 foi de 41,1%, recorde na série histórica iniciada em 2016. Isso antes da pandemia. Agora a gente está no contexto de pandemia. Todos esses números já caíram e já se aprofundaram muito.
Uhum. né? Então, a situação está realmente muito complicada para o trabalhador. Aí eu vou pro capítulo 3.1, que é a precariedade ganha nome, né, que eu falei, a uberização, a Uhum. gente vai falar sobre o danado da Uber. Eu vou pular um pouquinho aqui, senão acho que não vai dar tempo. Deixa eu só dar uma... Fica à vontade. Bom, a precarização digital do trabalho ela vai mudar profundamente a divisão social do trabalho, que é o que a gente falou nesse processo de Uhum. crises estruturais e precarização do trabalho. É, ela vai, ela vai fundar novas formas de trabalho. Ou seja, o trabalhador o trabalhador precarizado, e quando eu falar uberizado é porque é o trabalhador de aplicativo, ele passa por um processo de individualização. E ele passa a ser um prestador de serviços. Ele não é mais um trabalhador assalariado. Ele presta serviço, ou seja, esse trabalhador vive de bico, na maioria das vezes, né? Alguns poucos não. Essa estratégia ela visa desarticular a obrigatoriedade do assalariamento e do cumprimento das horas de trabalho garantida por lei. Né? A Uber é um burlar da lei trabalhista. Né? Aí ela vai fundar o contrato de 0 hora, que é uma forma precarizada de trabalho que permite a contratação sem salário, sem qualquer tipo de ajuda, mantendo os trabalhadores das mais variadas atividades à disposição da plataforma digital. Que é o que a gente falou, o cara vive de bico. A Uber ela vai se desenvolver muito rápido, porque ela teve altos investimentos do Vale do Silício. Mas aí as pessoas pensam que pela Uber dar nome a esse nicho, né, e essa reformulação, foi ela que inventou. Não foi. Ela somente capitalizou em cima dos sistemas de compartilhamento que tinham a intenção de ser um serviço de ajuda mútua. Ou seja, se a pessoa precisasse, ela entrava no aplicativo e falava, oh, preciso que alguém conserte o cano da minha casa. O próprio encanador iria lá, consertava, mas ele não tinha um intermédio de um aplicativo que iria cobrar sobre o serviço dele. Então a Uber capitalizou em cima disso. Uhum. Qual é o grande lance da Uber? A Uber alega que ela não é contratante. A Uber afirma que ela é somente uma intermediadora entre a demanda de quem precisa de um serviço e de quem oferece o serviço. E nessa intermediação, ela cobra um valor. E Uhum. ela não é uma firma contratante, ela é somente uma firma de tecnologia e um aplicativo. Essa é a sacada da Uber para burlar leis trabalhistas, porque ela não se coloca como trabalhador e ela nem chama os trabalhadores que usam o aplicativo para ganhar dinheiro como trabalhadores. Ela chama como usuários. Ou seja, a pessoa que está usando o aplicativo não é um trabalhador, é um usuário, ou seja, é um cliente dela. Ela está Uhum. intermediando. Então ela se coloca numa situação de que ela não precisa registrar esse trabalhador, não precisa pagar um salário e ele é um empreendedor de si mesmo. Na verdade, ele é um escravo de si mesmo, né? Porque se ele não trabalhar, ele não ganha. O trabalhador do Uber está numa situação de que ele tem que arcar com todas as despesas do que ele se propõe a fazer. Ou seja, o motorista ele tem que arcar com as despesas do carro, de manutenção do carro, com a sua saúde. Se ele ficasse doente ou se ele bater o carro, ele não trabalha, ele não ganha, ele não tem nenhum seguro. E a Uber está um pouco se lixando, se vira nos 30. Então a gente vê várias fotos aí de entregadores de moto com a perna quebrada e com aqueles pinos, né, de aço. O cara está trabalhando daquele jeito que ele sabe que se ele não trabalhar, ele não paga o hospital Uhum. que fez aquilo ali para ele. Então essa é a grande sacada da Sim. Uber. Mas a Uber tem caído em vários locais. A Uber tem perdido ações em vários locais. Por quê? Porque o entendimento desse contrato e desse vínculo empregatício está sendo entendido a partir da própria tecnologia da Uber. A Uber consegue monitorar os entregadores e os motoristas em minutagens, em segundos. Tudo que o cara faz quando ele está usando o aplicativo é monitorado. Se esse trabalhador, se esse usuário
não age de acordo com uma questão moral que a Uber impõe, que é o carro limpo, um bom atendimento, ele não recebe as estrelinhas lá no aplicativo, ele é punido. Eles Uhum. falam que a tal da punição branca, alguma coisa assim, que não é dito, mas é feito. Ou seja, eles deixam de mandar viagens para esse motorista porque ele não está cumprindo com aquilo que ela determinou. Dentro desse escopo, ela em vários países está sendo reconhecido que ela tem sim um vínculo empregatício com esses trabalhadores. Sim. E aí no último ponto, eu vou falar sobre a indústria 4.0, que é uma exacerbação ainda da uberização, que é a precarização digital, e eu vou destacar aqui um ponto muito importante. Essa massa de trabalhadores ela vai ter que se adequar. Falta quanto tempo para mim? Pode botar em 10 minutos. 10, tá. Uhum. Essa massa de trabalhadores ela vai ter que se adequar a esses novos tempos, mas a realidade diz que isso não vai ser bem assim. A classe trabalhadora, vamos falar da onde a gente vive, do Brasil, a nossa população é uma população envelhecida. Muitas dessas pessoas não tiveram contato, não têm nenhum contato com tecnologia de celular. Então o mercado de trabalho ele está se especializando, ele está se isolando dentro dessa concepção tecnológica e está excluindo esses trabalhadores. Muitos deles a gente até vê que conseguem, mas a grande maioria não consegue. Por exemplo, meu pai, ele nem celular não tem. Tu imagina se meu pai dependesse de ter que trabalhar com o celular da Uber. Ele está fora, ele vai morrer de fome. Então, como meu pai, tem vários outros que não têm essa adequação a essa nova realidade. É previsto que com o desenvolver e com o avanço das tecnologias de aplicativo e esse trabalho precarizado da indústria 4.0, vai haver um grande contingente de pessoas desempregadas, algo nunca visto na história. Porque há o avanço da tecnologia, mas o envelhecimento da população. E as pessoas não conseguem acompanhar essa mudança, porque a mudança tecnológica, a mudança informacional, ela é muito rápida. Muito rápida. E não é como a mudança do Fordismo para o Taylorismo. Então as coisas mudam muito rápido e as pessoas, nós mesmos que somos mais contemporâneos, e não conseguimos muitas vezes acompanhar essas mudanças. Né? Então vai haver um grande número de desempregados. O público-alvo desses aplicativos e dessas tecnologias é o público jovem, que ainda tem um currículo ainda a ser formado, não é um currículo que vai exigir do contratante um bom salário. Então eles focam nesses jovens que não têm perspectiva de nada, porque tem um currículo ruim Uhum. para o mercado de trabalho, ainda não tem uma experiência muito grande e aceitam subempregos com uma remuneração baixíssima e com uma enorme carga horária. Eles aceitam isso. Né? Então é a característica e a personalidade do trabalhador de aplicativo e do futuro. Esse trabalho é um trabalho que a gente pode chamar de trabalho intermitente. Né? E para piorar, a reforma trabalhista já aceita o trabalho intermitente. Merda. As firmas de terceirização já colocam em prática o trabalho intermitente. E o trabalho intermitente é uma merda, desculpa o termo, mas é um lixo. Uhum. Porque o cara precisa do teu serviço, vamos dizer que você é carpinteiro, o cara precisa do teu serviço, você vai lá, faz o trabalho, te paga uma merreca, e você vai para casa e como é que você vai fazer? Você não tem salário? Então você vai ter que trabalhar muito, produzir muito durante o dia para poder fazer um salário. E se você não conseguir? Você morre de fome. E para piorar ainda tem a questão das pessoas que não vão se adequar e vão estar localizadas no que o autor que eu consultei, a Ursula Rusch, diz de divisão digital. Ou seja, as pessoas que têm acesso à tecnologia e as pessoas que não têm acesso e que vão
viver num estado de pobreza extrema. Para terminar, eu vou ler aqui que é uma parte importante. A relação de trabalho oferecida pelos aplicativos e pela indústria 4.0 torna totalmente turva a separação entre tempo de vida e tempo de vida no trabalho e tempo de vida fora do trabalho, afetando todas as relações sociais e trazendo malefícios aos trabalhadores. Ou seja, a gente já vive isso, né? Quem trabalha de home office Então, sabe muito bem que se não for uma empresa que seja minimamente honesta, ela vai cobrar da pessoa que ela trabalhe horas a fio para dentro de casa. Você precisa de produção, você precisa produzir, então você vai trabalhar e essa divisão que traz uma sociabilidade, que traz uma saúde para a mente do trabalhador, isso é totalmente exterminado. uhum. Esse é o quadro que se apresenta para nós a partir de então. E aí eu volto a Marx, que Marx vem mostrando isso há mais de 200 anos atrás, esse processo. E é por isso que o meu trabalho é uma crítica ao capitalismo e mostra como o trabalho ele vem se precarizando durante toda a história da humanidade. Sim. É isso. Excelente, excelente. Eu Eu consegui fiquei terminar a tempo. admirado quando eu vi esse termo, uberização. Eu falei, caramba, quanto chegamos, né? Porque é isso, É o né? que dá nome. Atualmente a gente fica nessa, né? Tudo é por aplicativos e tal, todos os tipos de serviço. E se você não tem, como você falou, a pessoa fica desnorteada, não tem o que fazer. E cada vez é mais atualizações, mais a nossa realidade, né, em si. E as leis trabalhistas, como você bem disse, né, não está favorecendo mais o Cara, nosso praticamente lado, já né? acabou, né? É, Praticamente, assim, cara, pode contar aí que pouco tempo vai ser exterminado. Isso não interessa para o capital. não. E, e aquele negócio, né? Se tu não tá, tem outro para te substituir, então vai ter outro para fazer o serviço, né? E, Justamente. e eles não vão estar nem aí, já não estão, né, para a saúde mental. Você tocou até num ponto, né? Home office, né? Muitas pessoas trabalhando assim, vê que você não vive mais, né? Você só trabalha. Porque Verdade. parece que o trabalho se estendeu para sua vida inteira, né? Você não tem mais o seu tempo. É uma grande falácia, né? Hum, Porque tem muito home office que fala, você trabalha a hora que você quiser. Ou o Uber, você trabalha a hora que você quiser. Você faz o seu horário. Essa é a maior falácia do universo, porque a Uber paga merreca para o uhum, trabalhador, paga merreca para quem está entregando ou para quem está fazendo o translado. Então você tem que trabalhar o dia inteiro para poder fazer um salário minimamente digno no final do mês. E você ainda tem que colocar nesse bojo todo todas as suas despesas, porque você não tem apoio por nada. uhum. É tudo por si. Sim, justamente. E é uma loucura, porque eles te cobram, né? Oi? Não entendi, Eles, desculpa. eles ainda cobram a pessoa que faz né? Igual você Isso. falou, se não cumpre aquela coisa, se não vai pelaquela rota, você é descontado ou você cai, Você é né? o trabalhador, eles chamam de trabalhador consumidor. Porque ao mesmo tempo que você trabalha com o aplicativo para ganhar dinheiro, você também consome através do aplicativo. Então, além do aplicativo te cobrar, você ainda consome o que ele te oferece. Aham. Olha que loucura. Essa é a Eles estão situação que a gente ganhando está de indo. todos os lados. Pois Né? é, isso aí. Rodrigo, eu queria te parabenizar por esse trabalho incrível, né? Que faz a gente pensar mesmo, né? A situação que a gente está vivendo hoje e como chegamos a isso, né? Essa crítica que você faz é uma crítica necessária, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, né? De quantas coisas a gente já perdeu de direito, né? De como está ficando cada vez pior ser trabalhador, né? Sem nenhuma legislação que nos ajude. E às vezes muitas pessoas ainda criticam, né? Com quem trabalha defendendo os nossos direitos, né? Os sindicatos e tal.
falando que não serve de nada, mas serve sim, se ainda temos direito por conta deles que lutam para isso, né? E agradeço mesmo essa aula incrível, incrível mesmo. Pô, valeu. Obrigado. Eu que Tem agradeço aí comentário pela aqui oportunidade. falando que a dona Elis falou que está perplexa, né, com a Uber, né? Não só a Uber, É, tem outros aplicativos que fazem isso também hoje em dia, né? É que a Uber está mais próxima da gente. Ela sim. parabenizando você aqui no Pô, trabalho. obrigado. Obrigado mesmo. Muito, muito bom mesmo. É, te agradeço novamente, né, por ter topado participar aqui do projeto, compartilhando sua pesquisa conosco. As portas do projeto sempre abertas para você. Tá? Eu Valeu. agradeço imensamente, agradeço também a todos que nos acompanharam, estão nos acompanhando. E aqueles que ainda verão, que vai ficar salvo no nosso GTV, para quem quiser assistir. Realmente, valeu mesmo pela essa aula, essa pesquisa. Valeu, irmão. Eu que te agradeço aí o convite, tá? Obrigadão, um abraço, querido. Boa noite. Valeu, um abraço.